qual foi a investigação mais tensa que você já passou? Foi deixa eu me lembrar aqui, no município vizinho do Brejo. O cara que morava na casa ao lado falou que a casa que o pai dele morava antigamente, o pai dele ouvia barulhos, alguém andando na casa e batido na mesa. Batido assim, fosse alguém batendo com a palma da mão. Eu fui lá falar com ele, perguntar se ele me autorizava ir no local. Ele disse que poderia ir qualquer hora. Aí eu marquei um dia e falei, olha, eu tô indo hoje, tal hora. Ele disse, pode ir. Aí eu fui nessa casa. Aí foi justamente, não sei se vocês viram, foi o vídeo da cadeira. Sim. Justamente na mesa lá. Foi uma das poucas investigações que teve algo que realmente me assustou. Eu não contava com aquilo, porque eu já ouvi barulhos, ouvi chiados, mas eu me mantinha calmo. Porque eu poderia ficar na dúvida ali, será que esse barulho é coisa da minha cabeça? Que eu estou tenso com o lugar? Vou ficar calmo. Só que nessa da cadeira eu não esperava. Até no Kinect eu mostrava que tinha algo na cadeira. Que ele estava lá na cadeira. Não sei se era o senhor da casa que me falaram. Poderia ser qualquer outro espírito. Mas tinha algo. Aí eu escutei barulho na cozinha. Foi no momento que eu saí para ir. E escutei do Spirit Box. Vai embora. Aí eu tentei insistir, conversando. Aí falou outra vez. Vai embora. Aí nessa hora, quando eu vinha voltando da cozinha, foi onde a cadeira veio. Aí quando realmente desculpa o termo da palavra, eu fiquei com a bunda na mão. Nessa hora que eu não esperava isso. Você foi até elegante, eu usaria outro. Mas é porque o povo é desobediente. Se a pessoa vai te embora, tu vai ficar fazendo o quê? Falta de conhecimento. E a curiosidade, né? Também, né? Por isso que no filme de terror, os mais curiosos é o que morre primeiro. Não, morre primeiro as loiras. As loiras morrem primeiro. E você já recebeu... Vá, siga. Já teve outras investigações de Spirit Box e sempre fala meu nome. Todo mundo tá lá. Eu não cheguei a me apresentar, porque a maioria das investigações, quando começa o Spirit Box, eu me apresento para o Spirit Box. Só que em algumas investigações eu não falei meu nome. E tá manjado já no sobrenatural, viu? Deve ser um bocado de veinha fofoqueira que morreu, já sabe o nome dele, tá espalhando lá do outro lado. Aí, em lugares diferentes. Eu quero falar com o Thiago. Quero falar com o Thiago. E chegou um tempo que eu achava que era bobagem, mas depois começou a me preocupar. Porque eu estava em locais diferentes, municípios diferentes, não me apresentava e ouvia sempre meu nome para falar comigo. E começou a me preocupar. Uma coisa que todo mundo diz é que nunca passa esses aparelhos em casa. Quando começou essa onda de chamarem teu nome, tu chegasse a passar os aparelhos em casa? Antes de começar a chamar meu nome, eu já passei. E aí? Porque assim, eu peço... Não tem, porque o espiritual está em todo lugar. Eu entendo como um mundo reverso. Como o nosso reflexo no espelho. Porque antes de construir casas onde a gente está, já viveu povos, passou pessoas, morreu pessoas. A gente não tem mapa geográfico de que onde quem morreu foi enterrado em tal lugar. Então o mundo espiritual está em todo canto, está no dia a dia. Não é só meia-noite, não é só de madrugada. Está em todo momento. Eu entendo assim. Você acha que quando você faz uma investigação, você termina trazendo alguma coisa para dentro de casa? Eu fiquei com essa dúvida sim. E toda investigação, no make-off, quando eu desligava as câmeras, eu fazia a minha oração
para me precaver de algo não me acompanhar. Eu tinha esse medo. Tenho. Mas teve uma investigação específica que eu falei com você, onde complicou minha vida. Conta pra gente como é que foi isso. Não sei se você viu o vídeo que eu lhe contei, que eu fui na casa abandonada, bem derrubada mesmo, bem destruída quase, praticamente. Nesse dia, eu recebi avisos, tanto em sonho, quanto antes de investigar. Eu ignorei, né? Eu vou contar sobre o sonho. Tá. O sonho foi o seguinte: eu estava na porta de casa e um gramado verdejante. Eu vi um leão de longe. E eu olhando aquele leão passar, do nada eu dei um bote do lado da porta e segurei a pata dele. Aí ele olhou para mim, bem fixo nos olhos. Ele disse: não apronte comigo, senão eu apronto com você. Aí eu falei: eu vou orar por você. Ele sorriu, pôs tente. Aí daí eu me acordei. Aí não liguei para o sonho. Aí foi se aproximando os dias da investigação. Eu estava indisposto. Me deu uma vontade de não ir. Aí eu digo: não, mas eu tenho que gravar conteúdo. Eu vou. Aí quando foi para se aproximando da hora, aquela voz do subconsciente: não vai. Deixa para ir outro dia. Aí eu fiquei pensando: não, mas eu vou. Eu vou, para não ficar sem conteúdo esse dia. Outro aviso. Aí fui para a investigação. Metros antes de chegar na casa, eu senti um peso. Quando eu olhei para casa, aquela sensação quando você entra no local e não se sente bem. Foi ali onde eu pensei em voltar. Você estava sozinho? Tava eu e um menino que gravava comigo. Eu travei na passada, próximo à casa, como se não desse vontade de eu ir. Aí eu ia, não ia. Eu digo: acho que é impressão, por causa do local. Continuei. Foi meu erro. Dali o Kinect começou a pegar dois espíritos. E eles falavam: ele está vindo. E eu não sabia quem era. E eu perguntava quem era. E não me falavam. E ele está chegando. Do nada, se você ouviu o Spirit Box, uma voz mais tenebrosa falou assim: eles são meus, vai embora. E quando o menino passou o Kinect próximo de mim, direcionado a mim, viu ele acima dos meus ombros. Veja. E a gente tentou, do nada a comunicação do Spirit Box cessou, chiou, parou. Aí eu senti um clima mais tenso, mais pesado. Aí eu acabei dessa vez de encerrar a investigação e ir embora. Mas você estava lúcido ou ele incorporou? Não, eu estava lúcido. Só sentia cada vez mais a vontade de ir embora. Tipo assim: vai embora, vai embora, vai embora, embora. E eu fui. Aí a questão daí foi onde a minha vida desandou. Porque quando eu cheguei em casa, eu tinha um carro, eu tinha um Vectra 2010. Mas já era casado? Já. E eu pensava em comprar um Astra. Eu achava bonito um Astra. Mas nunca contei pra ninguém que eu queria um Astra. Na outra semana, apareceu um cara: tu ainda tá aí com um Vectra para vender? Eu não estreiei nisso. Mas o cara apareceu com um Astra. E foi nessa troca de carros que eu fiquei com prejuízo. Tive que vender o Astra perdendo. Gastei 5 mil no motor do carro e não deu jeito. Gastei um dinheiro que não tinha. Fiquei devendo um mecânico 1 ano pagando. Desequilibrou-se todinho. Desequilibrei todinho. Gastei umas finanças que não podia.
Peguei dinheiro até emprestado com meu irmão. E nem paguei ainda até hoje. E só hoje, depois desses 3 anos, é que eu estou começando a me controlar. Para depois eu pensar em comprar um carro. De lá pra cá, tu não voltou mais nesse lugar? Não voltei e decidi não voltar. Enquanto eu não tivesse preparado e mais entendido sobre esse lado espiritual. Como é que você faz a leitura disso que aconteceu? Essa leitura para mim, assim, como é que eu vou explicar? Me faltou experiência, compreensão e aprender a temer ao desconhecido. Se você tem aviso, ouça. Não parece só uma voz da consciência. Não é só a consciência. É algo que está além de você, vê mais do que você e está lhe prevenindo de algo pior. Eu ignorei e paguei o preço. Eu tive o aviso. Não brinque comigo, senão eu apronto com você. Quando as coisas começaram a desandar, tu procurou alguém, um padre, um pastor, alguém que pudesse te ajudar nisso? Não, porque no meu ver eu não consigo acreditar algo que eu posso mesmo procurar a outra pessoa, no meu ponto de vista. Não entendi. Porque se eu tenho uma comunicação, no meu ver, com Deus, Não precisa de eu posso intermediário, orar, né? eu posso orar, posso rezar, não sei como eles falam, porque eu devo confiar a outra pessoa O que eu mesmo que procurei. é igual um ser humano igual a mim. Sim. Eu sei da situação, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu preciso e onde eu posso buscar. Eu vejo assim. Nesse período dos acontecimentos, você teve algum sonho? Teve mais algum pressentimento? Tipo, vou ter que passar por isso para aprender? Algo, né, algo que tenha ficado como lição? Sim, sim. Durante uns longos 3 meses, depois disso, foi vários e vários sonhos tensos, complicados de entender, mas todos me passando como lição. Tipo assim, eu lhe avisei, tentei lhe proteger e você me ignorou. Agora eu não posso fazer muito por você. Você vai ter que caminhar sozinho. Até se equilibrar. Foi tipo isso. Davidson, E vá, siga. é assim, aí foi onde eu entendi que, no meu ponto de vista, as pessoas falam que temos guias espirituais. Eu ainda vou pesquisar sobre isso. Mas eu tive esse aviso, alguém me avisou, ou algo me avisou. E se eu tomei a decisão, ele não poderia fazer nada por mim. Porque a vida é um Porque a escolha livre-arbítrio. foi minha. Toda ação gera uma reação. Quem tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá vendo? É porque você tá falando muito longe do microfone, tá baixo. É porque toda ação gera uma reação, né? Isso. Todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Que é o livre-arbítrio. Então ele te avisou. Mas aí você tem um Avisou. livre-arbítrio para você decidir o que você quer da sua vida, se quer seguir ou não. Exatamente. Paguei para ver E e pra fiquei no voltar. prejuízo. Essa foi a última investigação? Praticamente a última. Eu ainda fui umas 3 investigações que pessoas conhecidas minhas vieram me buscar e a gente foi pro local. Só que eu já não estava tão bem espiritualmente para ir. Aí eu decidi parar. Porque essa investigação que me atrapalhou psicologicamente, profissionalmente, em casa, né, no pessoal, e o espiritual ficou muito abalado. Eu entendo que não é nem que você tenha sido desobediente ou tenha ido. Eu entendo nisso aí, quando eles dizem para se afastar e tal, é como a gente vai fazer um programa. Todo programa tem que se fazer um roteiro. Nem todo mundo gosta de roteirizar, nem todo mundo gosta de se preparar.
Mas no caso do espiritismo, no caso de vocês mexer com algo, vamos lá, sobrenatural de outro tipo, você tinha que se preparar. Você tinha que saber onde você estava pisando, você tinha que saber com o que você ia lidar, tanto para o positivo quanto para o negativo. Não é que o espírito vai lhe fazer mal, mas ele vai te atrair coisas ruins, ele vai te atrair pensamentos ruins, ele vai te atrair coisas na qual vão desencadear tudo que aconteceu com você. Então era para você ter se preparado, como eu disse, você já leu a codificação, aí você disse não, porque tipo, no livro dos Espíritos tem muitas explicações sobre isso. No livro dos Médios, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo também fala. Então assim, tudo que você vai fazer em relacionado ao espírito, ao espiritismo ou algo do outro mundo, você tem que ter embasamento, você tem que saber o que você está fazendo. Então eu acho que quando eles lhe alertaram, foi mais para isso. Não é que eles não queriam se comunicar, não é que não era para você ter pisado lá, mas era para você saber o que você estava fazendo. Então não adiantava nenhuma comunicação ali que você não estava preparado.